Graça e paz, irmãos. Gostaria de compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, nos versículos 49 e 50. Após a transfiguração do Senhor Jesus, ele traz uma série de mensagens, ele traz uma mensagem muito específica nesses dois versículos. Ele diz assim: cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, como restaurar o seu sabor? Ele faz uma pergunta. Ele usa dois elementos muito interessantes. Ele fala do fogo, parece até uma redundância, né? Salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. O que significa isso? O fogo é um elemento que purifica, mas também consome. Ele vai dizer que todos os nossos sacrifícios, ou seja, todos os nossos atos, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, elas serão provadas no fogo. Mas qual é a função do sal? A função do sal é preservar. Aí ele faz uma pergunta: mas se o sal se tornar insípido, como restaurar o seu sabor? Essa é a pergunta. Aí ele mesmo a responde e diz assim: tendes sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Então, irmãos, a comunhão, a paz entre os irmãos é de vital importância para que os nossos sacrifícios eles sejam aceitos pelo Senhor. Onde não há paz, onde não há comunhão, onde não há amor, onde não há aceitação, é muito difícil algum sacrifício ser aceito pelo Senhor. E o sacrifício cumprirá a função que o Senhor desejar, porque Ele é soberano. Mas o nosso sacrifício não será aceito. O Senhor, Ele usufruirá desse sacrifício alcançando uma terceira pessoa que precisa ser alcançada. Então, naquela circunstância específica, você poderá sacrificar o Senhor, mas esse sacrifício alcançará o seu irmão, mas ele não será aceito por você, pelo Senhor. Existe outra palavra que traz uma luz muito grande também em relação a isso, com essa simbologia sobre sal. Ele fala aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, ele diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Ele usa de uma simbologia, de uma prática da construção civil dos romanos no mundo antigo, quando as estradas eram abertas e para que o mato não crescesse, o sal se tornava insípido, ou seja, ele não era mais usado na cozinha, nem para salgar, nem para temperar, nem para conservar nada. Mas se lançasse na natureza, ele impediria que o capim crescesse, para que as carroças passassem, para que as caravanas passassem, para que as pessoas passassem e ele era sendo pisado pelos homens. Então significa, se o meu sacrifício ele não for temperado com sal, que preserva a verdade, que preserva o amor, que preserva a comunhão, fatalmente, todo o meu sacrifício ele se tornará um escândalo, porque em Mateus e em Marcos ele está falando especificamente do comportamento, está falando de escândalos, está falando de um comportamento que não condiz com a palavra. Então, irmãos, o testemunho ele precisa ser salgado, ele precisa ser conservado pelo quê? Pela palavra, pela verdade e pela justiça do Senhor. Que todos os seus sacrifícios sejam com sal, porque todos nós seremos provados pelo fogo. Que o Senhor os abençoe.